Convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos dois versículos inicialmente, que é o 9 e o 10. São o 9 e o 10. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, Senhor. Uma manhã de adoração, uma manhã de oração e uma manhã também, Senhor, de palavra, Pai. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Esta palavra, Senhor, é o pão vivo que desce dos céus, é o pão vivo que nos vivifica, é o pão vivo que transforma todo o nosso ser e que nos fortalece, Senhor. Fala conosco, nos dá a comer deste pão, Senhor. Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como, ó Senhor, uma boa terra, para receber, Senhor, esta semente poderosa que é a Tua palavra. Tu tens toda a liberdade de agir, de se mover e de falar conosco, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, que a Tua vontade seja feita aqui, Senhor, neste momento, como ela é feita no céu. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estava meditando nesta palavra aqui, e o Senhor me fez lembrar desse versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E eu abri aqui, busquei esse texto, abri, fiquei lendo aqui, e o Senhor me fez meditar sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Qual é a tua identidade em Cristo Jesus? Eu li um livro desse pastor inglês, Leonard Ravenhill, sobre Por que tarda o pleno avivamento. E eu me lembrei também do que ele colocou. Ele disse: existem 3 pessoas que existem dentro de nós. A quem nós pensamos que somos, a quem os outros pensam que nós somos, e quem realmente Deus sabe quem nós somos. Nós pensamos que somos de uma maneira, as pessoas nos enxergam de outra maneira, mas só Deus sabe quem nós somos de fato e de verdade. Amém? Então nós precisamos entender quem nós somos. E quem nós somos está revelado na Sua palavra. O que Deus pensa de nós e o que Deus estabelece que nós sejamos está revelado na Sua palavra. E muitas vezes essas outras pessoas, quem nós pensamos que somos e o que os outros pensam de nós, muitas vezes acabam sufocando quem nós realmente somos. Porque muitas vezes nós, pelos nossos pensamentos, nós muitas vezes ou não fazemos algumas coisas, ou limitamos aquilo que Deus quer fazer em nós por causa daquilo que nós pensamos que somos. Ou muitas vezes nós somos atrapalhados na nossa vida espiritual por aquilo que os outros falam que nós somos. Mas nós precisamos aprender que o que importa é o que Deus sabe que nós somos. Porque Deus tem poder para transformar qualquer realidade e qualquer situação. O mais importante não é o que eu penso que eu sou, e não é o que as pessoas pensam de mim. Pastor, como assim? Um exemplo bem claro é Davi. Quando Davi é um jovenzinho e ele vai, amando do seu pai, levar suprimento para os seus irmãos que estão no exército, e o exército de Israel está
acampado, preparando uma batalha contra os filisteus. E Davi então vai ali, a Bíblia diz que ele é moço, ele não tem idade ainda para estar no exército. Ele chega naquele arraial. Quem sabe Davi, aos seus olhos, ele pensasse: olha, eu não tenho nada a ver com essa batalha, porque eu não tenho nem idade para estar aqui. Eu não tenho equipamento de guerra e eu não tenho treinamento militar. Quem olhava para ele também olhava e dizia: não, esse menino aqui não tem condição nenhuma de estar aqui. Ele é só mesmo alguém que veio trazer alguma coisa e pegar alguma notícia, porque ele não tem condições de ser um soldado ainda. Ele não tem idade, ele não tem preparo, ele não tem nada. E quando Golias surge ali e desafia o povo de Deus, o que prevalece não é o que Davi pensa de si mesmo, nem o que as pessoas pensam dele, mas o que Deus sabia que ele era. E Davi passa a entender e a deixar Deus trabalhar, não naquilo que ele pensa de si ou que os outros pensam dele, mas naquilo que Deus sabia que ele era. O seu irmão olha para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Volta correndo para aquelas ovelhas. Saul olha para ele e diz: você não pode ir para a batalha, você é muito moço, você não tem um traje de guerra, você não tem armas, você não tem treinamento, você não tem nenhuma chance. Golias olha para Davi e diz: sou eu algum cão para vocês me mandar um menino com um pedaço de pau na sua mão? O que os outros pensavam de Davi, falavam de Davi, não influenciou a Davi. Davi fez calar todas essas vozes e ele foi para aquela batalha. E quando ele está ali diante de Saul, ele começa a revelar aquilo que Deus tinha plantado e colocado no seu coração. Ele diz: rei, não se atemorize o coração de ninguém, eu vou lá e vou vencer. Mas Davi não está confiando em si, ele não está falando isso por aquilo que ele pensava que ele era, mas por aquilo que ele sabia que ele era em Deus. Olha, eu já venci um leão, eu já venci um urso, e esse Golias vai ser como um desses. Porque quando você analisa o que ele está falando lá no campo de batalha, ele diz para Golias: você vem contra mim com a espada, com a couraça e com o escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Realmente eu não tenho condição nenhuma de te vencer. Ele sabia disso. Humanamente falando, ele sabia. Eu não tenho a menor chance de vencer essa batalha humanamente. Isso é que ele pensava que ele era. E o que as pessoas pensavam dele também, sem chance nenhuma de sucesso. Mas Deus sabia que ele iria vencer. E ele decide ouvir a voz de Deus. Ele disse: olha, você vem contra mim com a espada, com a couraça, com a lança, com tudo isso, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E toda essa terra vai saber que Deus salva, não pela espada, não pela lança, não pelo tamanho, não pela couraça, não por nada disso, porque Ele é o Senhor da batalha. Então essa é a nossa identidade. As lutas, as dificuldades, as tribulações, as adversidades, elas vão vir gritar para nós que nós não temos a menor chance. Essa situação você não vai vencer. Essa situação vai derrotar a sua vida. A sua vida vai ser assim, você vai viver assim. Quantas vezes Satanás vai usar as circunstâncias para dizer para nós: você é um derrotado. Você não tem chance. Olha, se acostuma mesmo, porque não tem nada que você possa fazer que mude essa situação. Olha, desiste mesmo. Olha, te entristece mesmo. Olha, te afasta, foge, te esconde, porque você não tem a menor chance. Mas nós precisamos entender, aleluia, que Deus não está contando com nada, a não ser com: eis-me aqui. Deus está contando com: eis-me aqui, Senhor. Eu olho para o gigante, eu sei que eu não tenho a menor chance. Eu olho para mim, eu não tenho nada em mim que me habilite a vencer essa batalha. Mas eu sei que o único que pode me fazer vencer é o Senhor. E isso basta para mim. Nós precisamos entender isso. Porque senão a nossa vida ela não vai ser tudo aquilo que Deus quer que seja. Naquela batalha de Davi contra Golias, fica evidente que Deus não precisa de nada, a não ser que nós tenhamos fé e disposição, e coragem, e ousadia, e intrepidez.
que nós temos que confiar no Senhor a ponto de colocar a nossa vida na mão dEle. Porque muitas vezes nós somos cheios de reservas. Não, isso aqui eu não posso fazer, aquilo ali eu não posso fazer. Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Nós é que nos limitamos. Nós é que colocamos as barreiras. Nós é que impedimos o poder de Deus de se manifestar através das nossas vidas. Por causa dos nossos pensamentos, por causa daquilo que a gente ouve, por causa daquilo que a gente vê, nossos olhos são limitados. O moço do profeta Eliseu chega, olha e vê os inimigos à volta daquela cidade de Dotã e diz, eu estou morto. E quando ele volta, o que o profeta diz? Nós não estamos mortos. Nós não estamos derrotados. Como assim? Não está vendo o exército da Síria aí em volta? Você não sabe que a Síria entra em Israel a hora que quer e derrota Israel a hora que quer? Como assim? Abre, Senhor, os olhos deste moço, para que ele veja que mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra. A visão espiritual daquele jovem aberta, ele viu uma grande multidão de carros de fogo, cavalos de fogo, anjos ali prontos para batalhar por eles. Quantas vezes nós estamos como o moço do profeta, olhando e falando, meu Deus, sem chance, eu não vou vencer. Não tem jeito. Misericórdia, meu Deus, ai, Jesus, nós estamos assim, irmão. E nós passamos assim muitas vezes a maior parte da nossa vida. Quando o que nós precisamos é ter visão espiritual. Senhor, eu não estou vendo possibilidade nenhuma, mas eu sei de uma coisa, o Senhor está comigo. Porque a tua palavra diz, e o Senhor declarou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu pergunto para você, se Jesus está com você, o que mais você precisa para vencer? Nada. Porque se Ele está com você, irmão, não tem gigante, não tem leão, não tem urso, não tem exército inimigo, não tem mar, não tem onda, não tem vento, nada pode te derrotar. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, na nossa força, na nossa capacidade, não. Nós somos mais do que vencedores por Cristo, porque Ele está em nós. E se Ele está conosco, o que diz Romanos 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Qual é a dificuldade, a adversidade, o problema, a luta, a aflição que é capaz de derrotar o Senhor Jesus? Nós precisamos entender isso. E quando nós olhamos aqui, comecinho do verso 9, olha o que nós somos. Tira agora da tua mente o que você pensa, o que você é. Tira agora da tua mente o que as pessoas dizem que você é. E presta agora atenção naquilo que Deus declara que você é. Quem você é? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É isso que você é. Amém? Geração eleita, quem te elegeu? Quem te chamou pelo nome? O Senhor. Você foi eleito por Deus. Os políticos aí não ficam lutando de 4 em 4 anos, aí uma briga danada para tentar ser eleito. Você foi eleito. Com voto de quem? Deus. Deus te elegeu. Deus disse, eu voto no André, eu voto na Júlia, eu voto no Silas, eu voto na irmã Luciana, eu voto no Elias, eu voto no Gabriel. Deus nos chamou pelo nome. Ele nos elegeu. Ele não nos elegeu para ser um mero prefeito, um mero governador, um mero presidente da república. Ele nos elegeu para sermos o seu povo. Sou filho de Deus. Deus me elegeu. Deus me escolheu. Tem um ditado no mundo que diz que a gente não pode escolher a família que a gente nasce, não é assim? Mas Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Ele nos chamou, aleluia, pelo nome. Ele disse, ali está meu filho, ali está minha filha. Vou fazer uma obra na vida dele. Geração eleita, sacerdócio real. Nós temos uma função
que é uma função gloriosa e maravilhosa, glorificar a Deus, servir a Deus, adorar o Senhor. O que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote ele era encarregado do sacrifício contínuo. O sacerdote era encarregado que não faltasse um incenso lá, tinha que estar queimando continuamente diante de Deus. A lâmpada tinha que estar acesa, aleluia. Os pães da proposição tinham que estar lá. Tudo isso aponta para a nossa vida espiritual. Você tem que todo dia, o sacerdote não podia deixar o fogo apagar sobre o altar. Você tem que estar todo dia na presença de Deus, adorando, exaltando, glorificando a Deus, oferecendo teu sacrifício de louvor e de adoração, oferecendo a tua oração, oferecendo a tua vida na presença do Senhor, se apresentando diante de Deus cada dia. Você é sacerdócio real, nação santa. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Assim como aquele povo estava no Egito, mas não era do Egito. E quando Deus veio com as pragas, o que aconteceu? Deus fez uma diferença entre os filhos de Israel e os egípcios. A praga atingiu os egípcios, mas não atingiu os filhos de Israel. Por quê? Porque o Egito não era o povo de Deus, mas Israel era o povo de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Tem uma diferença. Malaquias fala no finalzinho, há uma diferença, vereis outra vez a diferença. Por quê? Porque existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem pessoa que acha que é tudo igual. Não, a Bíblia diz que não é igual, tem uma diferença. Deus guarda, aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca, diz a palavra de Deus. Pastor, mas nós passamos por lutas, as lutas, Jesus não nos enganou, Ele diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, não venha sobre vós uma luta, uma tentação, maior do que a tua capacidade. Mas Deus, antes de te permitir que a prova chegue em você, Ele já te deu uma capacidade de vencer aquela prova e aquela adversidade. As coisas vão acontecer, mas eu tenho que saber que Deus é aquele que me guarda e que Deus faz uma diferença entre aquele que é dele e aquele que não é. Olha Israel. Quantas nações, quantos impérios se levantam contra Israel, tentando destruir Israel. Ninguém vai conseguir destruir Israel. Por quê? Porque Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é aliado de Israel prospera, quem é inimigo de Israel sofre debaixo da mão de Deus. Qualquer que se levanta contra Israel vai ser derrotado. Onde está o nazismo hoje? Onde está o Império Romano hoje? Onde está o Império Grego? Onde estão aqueles que se levantaram contra Israel e tentaram exterminar Israel? Passaram, mas Israel continua lá. E vai continuar até o fim dos tempos. Não importa se as pessoas odeiam Israel ou não, Deus elegeu a Israel. E Deus guarda Israel. Ah, pastor, mas eles têm guerra. Sim, mas acontece coisa. Sim. Por quê? Porque eles hoje não estão andando em fidelidade diante de Deus como nação. Mas extinguir Israel, ninguém. Nem Rússia, pode juntar Rússia, China, Irã, pode juntar quem quiser, irmão, ninguém destrói Israel. Ninguém destrói Israel, porque Deus luta por Israel e todo aquele que se levantar contra Israel vai ser derrotado. Por quê? Porque Deus faz uma diferença, aleluia, nação santa, povo adquirido, fostes comprados por bom preço. Deus pagou um preço pela nossa vida. Deus comprou a nossa vida. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, Deus nos comprou, aleluia. Somos preciosos para Deus. O mundo vai dizer que a gente não vale nada. Satanás vai dizer que a gente não vale nada. As pessoas podem dizer para nós que a gente não vale nada. As pessoas podem nos humilhar e dizer, você, quem é você? Satanás pode dizer, você, quem é você? Mas Deus nos comprou, aleluia. E Deus diz que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Pode juntar todas as riquezas da terra que não compra a minha alma, nem a tua alma. Somos preciosos para Deus. E é isso que a gente precisa entender, irmãos.
E a gente precisa sair, muitas vezes, daquela rotina que Satanás nos põe, porque Satanás, ele vai fazer o quê? Ele quer desviar o teu foco, ele não quer que você se aplique na palavra de Deus, ele não quer que você ore. E por que ele não quer isso? Porque ele não quer que você descubra quem você é. Ele não quer que você descubra quem você é. Ele não quer que você descubra o que Deus pode fazer na tua vida. Ele quer que você olhe para baixo, que você pense só nas coisas do mundo. Ele quer te envolver com uma rotina que você não tenha tempo de orar, que você não tenha tempo de ler a Bíblia. Ele quer te envolver com objetivos que são desta terra. Ele não quer que você olhe para cima, ele não quer que você olhe para as coisas celestiais. Ele quer que você olhe só para essa terra e que você pense só nessa terra, porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança está só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que Satanás usa uma pressão tremenda para que você não olhe para o alto, para que você não olhe para a palavra, para que você não consagre sua vida a Deus. Porque se ele fizer com que você pense só, não, eu tenho conta para pagar, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, ele quer que você se envolva só com as coisas desta terra, para fazer você viver uma vida miserável. Sendo que aquilo que Deus tem para você é muito maior. Pastor, mas a gente não tem que pagar aluguel, Tem. Mas eu posso fazer isso de uma maneira miserável. E posso fazer isso de uma maneira recebendo a provisão dos céus. Eu posso viver de uma maneira angustiante e agoniante. E eu posso viver na presença de Deus. Significa que se eu viver na presença de Deus não vou ter luta? Vou ter luta. Mas sabe qual a diferença da presença de Deus? Eu vou dizer para você, Daniel passou uma noite na cova dos leões, mas os leões não tocaram nele, por causa da presença de Deus. Ele testifica para o rei, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Mas no momento que Daniel sai da cova, o rei dá ordem para que todos aqueles que conspiraram com Daniel fossem lançados dentro da cova. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam na cova, chegam na boca da cova, os leões já pulam sobre eles e despedaçam eles. Essa é a diferença da presença de Deus. A diferença da presença de Deus é que o rei manda amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançar eles na fornalha de fogo ardente. Os soldados que levam eles, a fornalha está tão quente que os soldados que carregam eles morrem. Mas eles não morrem. Por causa da presença de Deus. Isso é que nós precisamos entender, irmão. Se a presença de Deus está na tua vida, aleluia. Se Deus é por você, meu irmão, há uma diferença. Você está entendendo? Tem uma diferença. E a diferença não é por causa de você ser bom, ser forte. Não, é por causa de quem Ele é. Quem Ele é. Deus é na tua vida. E Deus faz a diferença na tua vida. É isso que você precisa entender. Deus está comigo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. É só por causa da Tua presença, é só por causa de quem Tu és, aleluia, é só por causa de Ti, Senhor, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, é só por causa de Ti, eu passo pela fornalha e não sou queimado, é só por causa de Ti, eu passo na cova de leões e não sou devorado, é só pelo Senhor que eu posso passar no meio do mar, é só pelo Senhor que as ondas não afundam o barco da minha vida, aleluia, só por causa da Tua presença. Por causa da Tua presença, a farinha se multiplica na panela, o azeite se multiplica na botija. Por causa da Tua presença, os pães e os peixes são multiplicados. Por causa da Tua presença, os mortos são ressuscitados. Por causa da Tua presença, os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos se levantam. Por causa da presença de Deus. E Deus é na nossa vida. Então a gente precisa olhar e descobrir quem nós somos em Cristo, aleluia. Quem você é em Cristo Jesus? Repete comigo. Geração eleita. Com força. Essa é uma declaração que é para o diabo ter medo. Você chegar, já pensou, a polícia chega, o ladrão está correndo e fala, polícia, se renda. O bandido vai falar, rapaz, corre você. Quem é você? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
Amém? Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. É isso que nós somos, amém? E qual é o propósito? Deus tem um propósito para nós. Olha no verso 5. Esse é quem nós somos e Deus faz isso com um propósito. Verso 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedras vivas. A igreja, irmão, a igreja ela não é composta de uma pessoa, ela é composta de várias pessoas. A gente está aqui no edifício que tem, eu não sei quantos blocos aqui, mas tem alguns milhares de blocos aqui nesse edifício. E cada bloco desse faz uma parte desse edifício. Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, e espiritualmente, como igreja, nós somos como se fosse um bloco aí, de uma casa gloriosa e maravilhosa, que é a igreja do Deus vivo. Nós somos uma parte, pedras vivas, aleluia, edificados, casa espiritual. A tua vida é uma casa espiritual. Quem é que habita dentro de você? Jesus falou que aquele que crê nele, o que acontece? Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. A palavra de Deus diz: não sabeis que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Quem é que habita em você? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que a palavra declara, irmão. Não interessa o que as pessoas declaram. Ah, mas eu aprendi isso. Ah, mas fulano, não interessa, irmão. Joga fora tudo aquilo que falaram de homens para você. Fica naquilo que a palavra declara. A palavra declara que o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram dentro de você. Fazem morada dentro da tua habitação, amém? Sacerdote, você é sacerdote desse templo que é o seu corpo. O seu corpo é um templo e você é o sacerdote desse templo. E o que você tem que fazer? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Levantou de manhã, o que o sacerdote tinha que fazer toda manhã? Está no templo. Está no templo, para quê? E o sacrifício da manhã, tinha o sacrifício da tarde. Você tem que oferecer, pastor, mas como? Eu vou trabalhar? Tudo bem, você vai trabalhar. Mas você está trabalhando, oferece teu sacrifício a Deus. Vai adorar o Senhor, vai glorificar, vai exaltar o Senhor. Você pode fazer isso? Pode. Você pode fazer isso antes de trabalhar, você pode fazer isso no teu almoço, você pode fazer isso num tempo, no intervalo, mas você tem que fazer isso constantemente. O fogo não pode se apagar sobre o altar, tem que estar aceso continuamente. Para o fogo continuar aceso, quem já fez fogueira aí, tem que fazer o quê? Tem que alimentar. Tem que alimentar o fogo. Se você não alimentar o fogo, uma hora ele vai apagar. Vai consumir toda a lenha que tem lá. O carvão vai ser consumido inteiramente, vai sobrar só cinza. Mas se eu alimentar pondo lenha ali, se eu ficar alimentando, ele não vai se apagar nunca. Essa é a nossa função. Desse primeiro tabernáculo, que é o nosso próprio corpo. E depois, para a gente estar aqui junto, como pedras vivas. Fazendo parte de um edifício maior, essa é a igreja. Por isso não tem essa história de desigrejado. Quem está desigrejado está morto espiritualmente. Quem está desigrejado está morto espiritualmente. É como aquela palavra para Laodiceia. E Deus fala lá em Apocalipse, tem os nome de que vive, mas está morto. Está morto, irmão. Quem está fora da comunhão do corpo de Cristo, ele pode falar, e tem pessoa que fala bem, né? Fala bem, mas está morto. Está morto. Espiritualmente está morto. A vida dele não tem o menor relevância e significado espiritualmente. A gente tem que estar junto. Pedras vivas de um templo. Tira um bloco daqui e coloca lá na rua. O que vai acontecer? Alguém vai pegar esse bloco, vai quebrar uma criança, o carro vai passar em cima, ninguém vai dar valor no bloco sozinho lá na rua. Mas aqui na parede ele tem um valor. Fazendo parte do edifício, ele tem um valor. Não é verdade? Pega um tijolo, larga o tijolo sozinho lá na rua. Vai ter valor? Não, as crianças vão pegar, vão quebrar ele no chão, alguém vai pegar, vai arriscar, vão chutar. Não vai ter o menor valor sozinho.
mas aqui na parede é precioso. Nós somos parte desse edifício. Qual é o propósito? Então, o propósito primeiro é esse, interno. O segundo está lá no verso 9, na parte final. Para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas vão olhar para você e vão ver, não, é diferente a vida dele. Por quê? E você tem que abrir a tua boca e falar. Para quantas pessoas você já testemunhou de Jesus Cristo? Quantas pessoas já pediram oração para você? Você já orou por quantas pessoas? Quantas pessoas você já convidou para vir na igreja? Quantas pessoas você já deu uma Bíblia? Para quantas pessoas você já compartilhou a mensagem do Evangelho? Esse é o propósito, irmão. Esse é o propósito de todos nós. Não é só que às vezes a pessoa fala, não, isso é o pastor. Não, cada um de nós. Vamos pensar, vamos assim, a Bíblia diz que nós somos ovelhas de Jesus, certo? Como é que o pastor faz para o rebanho aumentar? Lembra de Jacó? O rebanho tem que procriar. Ovelha gera ovelha. Entendeu? Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Nós somos ovelhas? Então nós temos que gerar outras ovelhas. O que Deus usou a irmã Daniele aqui para falar no Dia das Mães aqui, naquele domingo? Nós temos que o quê? Gerar. Gere filhos. Naturalmente, a gente sabe que só a mulher pode gerar, mas precisa do pai e da mãe, não é verdade? Mas o homem não fica grávido. Por mais que alguém queira, hoje em dia, né, o homem vai gerar, nunca vai gerar, irmãos, pode esquecer. O homem nunca vai gerar um filho. Quem Deus estabeleceu para gerar filho é a mulher. Mas espiritualmente, todos nós podemos gerar. Porque o que é gerado espiritualmente é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo fala para algumas igrejas, eu vos gerei em Cristo Jesus. Então, nós espiritualmente temos que gerar outras pessoas. Por quem você está orando pela salvação? Tem alguma pessoa que você conhece? Tem alguma pessoa que é teu parente? Tem alguma pessoa que você tem lá? Você está orando pela conversão dessa pessoa? Nós temos que orar pela conversão de pessoas. Nós temos que orar pela conversão da nossa comunidade, da nossa vizinhança, da nossa cidade, da nossa nação. Nós temos que orar, irmão. Sempre que você for orar, coloque isso em mente. Tenha alguém para você orar, tenha uma comunidade para você orar, tenha a sua cidade para você orar, tenha o seu país para você orar. Nós precisamos fazer isso, irmãos, alcançar as pessoas através da oração. Nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha o que nós deixamos de ser. Verso 10. Vós que noutro tempo não erais povo. Nós não éramos povo. A palavra de Deus diz que nós éramos estranhos às alianças, ao concerto e às promessas. Estávamos sem Deus, sem esperança, destinados ao inferno. A palavra de Deus diz, aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado. Condenado a quê, pastor? Condenado ao inferno. Quem não crê em Jesus já está condenado. E esquece que hoje tem uma conversa diabólica, que as pessoas estão dizendo, não, mas olha, não é só quem está na igreja que vai ser salvo, não. Não, isso aí é conversa do diabo. Só através de Jesus. E quem é de Jesus está na igreja. Não está fora, não. Faz parte do corpo. Então, quem não pertence a Jesus já está condenado ao inferno, irmão. Às vezes você olha, você conhece pessoas que são tão boas. E você tem uma amizade, você estabelece uma amizade, ou às vezes pode até ser um parente, alguém que você ama, mas se ele não está com Jesus, o dia que ele morrer, ele vai para o inferno. E a gente não pode estar anestesiado quanto a isso. Essa é a realidade, irmãos.
Essa é a realidade. E é uma triste realidade. Quando a gente passa a olhar para a palavra de Deus, é triste por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o que Deus está fazendo para alcançar essas pessoas? Ele salvou a mim e a você para chegar nelas. Ele nos salvou para chegar nelas. Às vezes a gente pensa que essa responsabilidade não é minha. Sim, é nossa. Amém? Nós somos o povo de Deus. Nós não éramos, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Tem pessoa que pensa assim, não, mas mesmo que a pessoa morra sem Jesus, a misericórdia de Deus não vai deixar ela para o inferno. Só recebe misericórdia quem está em Cristo. Quem não está em Cristo. A Bíblia diz, a ira de Deus sobre eles permanece. Pare e pensa, irmãos, no que essa declaração diz. Quem não está em Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. A misericórdia só alcança aquele que está em Cristo. Olha aqui diz, nós não tínhamos alcançado misericórdia. Quem está fora de Jesus, nem a misericórdia de Deus não está sobre a vida dele. A misericórdia de Deus está sobre aqueles que estão em Cristo. E pela misericórdia e pela graça que nós somos salvos. Nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós temos. E nós somos um canal da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, algo glorioso que o Senhor colocou em nós. Todo o que Deus faz com o seu propósito de alcançar vidas. E Ele vai fazer isso através de mim e através de você. Amém? Vamos nos colocar de pé.